Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente tem convivido nos últimos 2 anos com sucessivas denúncias de práticas de assédio. E tudo isso à base de um processo do dizer: você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Agora, próximas eleições, as coisas se multiplicam. São servidores que estão sendo chamados pelos diretores gerais para dizer em quem votam. São servidores coletivamente e individualmente que estão sendo pressionados. São colegas que estão com medo de exercer o direito do voto democrático. Por isso, eu afirmo, se você for assediado, silencie. E na hora do voto, é preciso refletir. Nós temos uma instituição que pratica a cultura do terror. Não pode se responder com a cultura do medo. É hora de mudar, sob pena de essa situação prevalecer e continuar ad infinitum dentro da instituição. O momento é esse, o momento é agora. Um dos compromissos de nossa campanha é com a democracia. Por isso, nós afirmamos desde já que os diretores dos campi serão eleitos pela comunidade, professores, estudantes e técnicos. E aquele que foi eleito será o indicado pelo reitor. Hoje nós trabalhamos em uma instituição em que não debate, não discute educação. Como pode uma casa de educação não discutir projeto formativo, projeto de homem e de sociedade? Sem essa proposição, sem esse indicativo, não há sentido formativo. No passado, nós realizávamos encontros pedagógicos. Esses encontros serviam para refletir a instituição. Infelizmente, essa prática se perdeu com o tempo. Hoje, as coisas vêm de cima para baixo, há de referendo, muitas vezes, do próprio Consup, e sem que a comunidade simplesmente possa se manifestar. Então é possível mudar essa situação, é possível redemocratizar a instituição. Esse é o sentido de nossa candidatura. Desde o ano passado, nós temos assistido à luta dos trabalhadores do Instituto Federal por direitos que já foram conferidos em outras unidades da rede e aqui no Ceará não. Progressão docente deu um D3. Tem colegas que poderiam estar recebendo esse dinheiro já há muito. E, no entanto, não estão. E por que não estão? Não estão por vontade de reitor? E agora, frente à proximidade das eleições, vem os ares democráticos. É brincar com a inteligência de educadores. As conquistas que nós obtivemos, tanto para docentes como para técnicos, progressão, 30 horas, foram conquistas e vitórias surgidas a partir da luta dos trabalhadores. Um reitor, ele deve ter sintonia com os desejos da comunidade. Não pode ser somente uma correia de transmissão do MEC, mas tem que levar os anseios da comunidade para Brasília. Esse é o papel político de um reitor eleito democraticamente pela comunidade. A administração do Instituto, ela é arcaica. Quando você chega aos recursos humanos, você se depara com servidores que estão à frente de uma pilha de papel. Esse trabalho deveria ser informatizado. Os recursos humanos têm que ser integrados. Tem que ser possível você utilizar-se de recursos tecnológicos para que o servidor de qualquer uma das unidades com protocolo possa acompanhar os seus processos. Do mesmo modo, nós também podemos fazer isso com o setor de compras. Os diretores das unidades trabalham às cegas. Por isso, de quando em vez, faltam produtos. E aí a instituição para. Para por quê? Para porque é ineficiente. Para por quê? Porque não adota um mecanismo avançado de gestão. Essa é a nossa proposta. Integralizar e informatizar a gestão do Instituto.
O Instituto carece de uma política sistemática de ensino, pesquisa e extensão. As ações são isoladas, fragmentadas, não há um sentido sistemático. Criaram recentemente um Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. É o reconhecimento dessa deficiência, de que a instituição precisa avançar no sentido da tríade ensino, pesquisa e extensão. Dentre as propostas para estimular a pesquisa e a extensão, há uma que eu considero fundamental. O Rio Grande do Norte destina 4% dos recursos anuais da instituição para docentes e técnicos que queiram apresentar projetos, trabalhos, e cada um tem pelo menos uma passagem garantida por ano, ida e volta. Então, essa é uma meta a ser buscada. Pegar o orçamento e destinar recursos específicos para incentivar a apresentação de trabalhos. Faz-se necessário que nós adotemos uma postura republicana no Instituto Federal do Ceará. O sentido da nossa fala é para que nós tenhamos regras, regulamentos claros, objetivos, que possibilitem a todos um tratamento isonômico. Pretendemos, por exemplo, que a instituição adote uma política de pós-graduação. Na última greve, nós obtivemos uma conquista significativa, sobretudo para o segmento técnico administrativo. Os servidores que fizerem mestrado e doutorado vão obter ganhos financeiros significativos. Precisamos então estabelecer regras claras. Quem vai fazer mestrado? Como vai ser o processo de liberação? Só a comunidade pode apontar esses critérios de modo objetivo. Todos os técnicos, todos os docentes juntos, apontando a política de qualificação para a instituição. A assistência estudantil foi motivo de debates no último ano. É preciso que a gente democratize a assistência ao educando. Como? Faz-se necessário consultar a comunidade para saber como devem ser gastos os recursos da assistência estudantil. Você, estudante, você pode optar entre, por exemplo, gastar com restaurante universitário ou um auxílio óculos, auxílio maternidade. É preciso que a verba da assistência estudantil seja democratizada. Propomos também que haja uma pró-reitoria de assistência estudantil, no sentido de aproximar a gestão daquilo que é mais premente ao estudante. Sabemos que existem estudantes carentes, por isso a política de assistência estudantil, ela por si só é uma política inclusiva, e é nesse sentido que ela deve ser tratada. Nós queremos ainda, como política direcionada aos estudantes, que os estudantes escolham aquele que está mais próximo de si no seu cotidiano na administração escolar. O coordenador de cada curso deverá ser eleito por estudantes, por professores e técnicos em educação, diretamente, porque essa proximidade garante uma maior assistência ao estudante no dia a dia, na forma como o currículo é praticado, na forma como as relações se dão entre docentes e estudantes. Nos últimos anos, a instituição se complexificou, cresceu em número de unidades e, ao mesmo tempo, complexificou-se em termos de níveis e modalidades de ensino. No entanto, nós hoje não temos mais identidade educacional. A instituição pratica várias modalidades de ensino e, no entanto, falta uma proposta de homem, falta uma proposta de sociedade, portanto, falta um sentido formativo. Sem essa discussão, na prática, quem acaba formando é o mercado. O mercado forma a partir dos seus interesses. Exemplos não faltam. Nós temos cursos que formam estritamente para o mercado. E se o mercado mudar? Para onde vão esses filhos das classes trabalhadoras?
É preciso buscar um sentido formativo. Por isso nós apontamos que o técnico integrado seja a base sobre a qual se verticalize o conhecimento. A partir do técnico, será possível a gente montar cursos de nível superior e cursos, inclusive, de mestrado. O tecnólogo é um profissional que estuda um pouco de cada um dos fragmentos que conformam o seu curso. Portanto, é um profissional que estuda um pouco de cada coisa no sentido da horizontalidade. No entanto, ele é um profissional de nível superior. É preciso verticalizar conhecimento, de modo a ampliar a sua formação, de modo a permitir a ele uma flexibilidade frente às vicissitudes do mercado. Por isso faz-se necessário integrar todos os nossos cursos com a formação mais ampla, no sentido de pensar o homem, pensar a sociedade, de modo mais pleno e amplo. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. E pra não chorar. Olha para guardar as coisas. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. E pra não chorar. Quero assistir ao sol. Vai mais. Ouvir os pássaros cantar. É preciso que os setores, eles Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. E pra não chorar.